Olá, é com imensa alegria que nós da Casa Pequeno Davi estamos aqui através do projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar. É um projeto idealizado pela Casa Pequeno Davi com apoio do Itaú Social e parceria técnica do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente do município de João Pessoa. O projeto, dentre outras coisas, previu vários momentos de formação com profissionais da Casa Pequeno Davi e de 2 escolas da rede municipal de João Pessoa, num processo primeiro de experimentação. E dentro desse processo de formação, nós temos 2 bases que nos orientam teoricamente e na nossa prática. E hoje a gente vem deixar para vocês essa contribuição de quais são as linhas teóricas que nos orientam e é o que eu vou deixar para vocês hoje. Eu sou Roberta Chaves, eu sou psicóloga, especialista em psicologia social, mestre em direitos humanos, cidadania e políticas públicas e venho de uma trajetória profissional de trabalho com organizações da sociedade civil voltadas prioritariamente para os direitos humanos de crianças e adolescentes. Então agradeço ao convite da Casa Pequeno Davi por ter contribuído com a formação dos profissionais da educação e dos profissionais da casa dentro das atividades desse projeto e para hoje deixar essa contribuição para vocês. Então, quando a gente vai às escolas, quando a casa se propõe a desenvolver atividades nas escolas, levando um pouco desse intercâmbio de experiências a partir daquilo que acontece na casa, daquilo que é o método, o fazer educativo não formal, né, nesse espaço que é contraturno escolar, a gente leva para as escolas aquilo que a gente vivencia, as teorias de onde a gente bebe, quais são as nossas fontes e a forma como a gente coloca isso em prática. Dentro desse projeto especialmente, nós trabalhamos 2 linhas teóricas. A educação popular, que é a nossa luz teórica desde sempre, a história da Casa Pequeno Davi, ela parte desse fazer que toma a educação popular, sobretudo à luz de Paulo Freire, como norte dos seus processos educativos e sociais, e a educação socioemocional. A educação socioemocional, ela é prevista na Base Nacional Curricular, então é uma orientação que o próprio MEC faz para os estados e para os municípios. O que é que ela prevê? Ela prevê o desenvolvimento de competências sociais e emocionais. É um olhar mais sensível da educação para além das competências cognitivas, para além daquele conteúdo que a criança e o adolescente precisa desenvolver, precisa capturar para progredir nos anos escolares. Então, é uma proposta de desenvolvimento de competências que vão melhorar, que vão dar ao adolescente a capacidade, à criança e ao adolescente, a capacidade de conviver bem, de pensar nesse bem coletivo, de fazer bem a si e aos grupos aos quais ele pertence. Então, dentro da educação socioemocional é previsto o desenvolvimento de algumas competências que zelam pelo bem viver, por essa partilha, pela convivência harmônica, por uma cultura de não violência, por uma comunicação que seja menos violência, como uma forma, inclusive, de dar respostas às inúmeras violências que crianças e adolescentes estão expostos ou submetidos, a depender dos cenários que eles fazem parte. E como é que a gente ensina, quando a gente está pensando, ok, como é que a gente põe isso em prática? Como é que a gente ensina empatia? Como é que a gente ensina a comunicação não violenta? Vivenciando. A forma que a gente melhor pode reproduzir isso com crianças e adolescentes no contexto educativo é vivenciando na prática isso com eles. Então, momentos de acolhimento, mediação de conflito, prezando por uma comunicação que é acolhedora, que não julga, evitando gritos, evitando essa comunicação que ela parte mesmo muitas vezes pelo contexto de sobrecarga, de muitas atividades para dar conta, ela acaba sendo muito atropelada. Então a educação socioemocional, ela é essa competência, ela é um conjunto de competências previsto por uma base nacional curricular e que preza pelo desenvolvimento de competências mais ligadas às nossas emoções e à sociabilidade. Do outro lado, a educação popular, sobretudo de base freiriana, mas a gente também tem outras bases como Carlos Brandão, a Maria da Glória, o próprio Oscar Hara, que vai trazer aí um olhar latino-americano para a educação popular,
e vai, inclusive, nos estimular e nos dar a ideia de como sistematizar essas experiências de educação popular que a gente vive na prática. Como isso que a gente está fazendo aqui, sistematizando o que a gente vivenciou a partir desse projeto e deixando isso como fruto a ser multiplicado em outras organizações que tenham afinidade com o trabalho, na rede municipal de educação. A educação popular, ela contribui com o nosso trabalho e nos dá norte a partir do seu conceito, da sua gênese, daquilo que é fundamental, que nos diz que é um método, uma forma, é uma ferramenta de educação que vai contribuir para que a gente desenvolva um olhar crítico sobre a realidade, para a partir disso entender as estruturas de desigualdade e de opressão e a partir do desenvolvimento desse olhar ter possibilidades de encontrar meios de enfrentamento a essas opressões e a esse sistema que é muito promotor de desigualdades. Então, a educação freiriana, ela traz isso em sua base. Além disso, é uma educação que parte de relações horizontais. Não é uma educação verticalizada, não é uma educação onde o educador ou a educadora ocupará um papel em que ele detém o conhecimento e depositará isso num outro, num aprendiz, sem considerar aquilo que esse outro tem. Então, ela nos propõe, ela nos leva a ter uma prática que parte sempre do que o outro já traz de experiência, do que o outro já traz de vivência e de conhecimento sobre aqueles temas que nós estamos abordando. E como é que isso funciona na prática com crianças e adolescentes? Ao fazer o planejamento do ano dentro de um projeto social, quando a gente seleciona ali temas que são sensíveis e imprescindíveis para a realidade de muita vulnerabilidade que essas crianças e adolescentes vivem, todos os temas que serão trabalhados no decorrer do ano sempre partem de uma sondagem daquilo que a garotada já sabe. Então, independente do que a gente vai discutir, a gente estimula que as crianças elas nos digam, elas nos contem o que é que aquele tema suscita nela, o que é que ela já ouviu falar sobre aquilo, o que é que ela pode nos dizer sobre aquilo. E essa experiência que é apresentada primeiro pelos educandos e educandas é o nosso material de trabalho. A gente vai estar nessa relação horizontal, construindo junto com eles e elas, a partir disso que eles já têm. Então, essa é a grande contribuição da educação popular para o nosso trabalho. A gente não se vê fazendo isso de uma outra forma, porque é respeitoso, porque é dialógico, porque parte da realidade onde eles vivem. A gente não apresenta conteúdos que não estão conectados com isso que eles vivem. É uma forma também muito respeitosa de valorizar a identidade deles, as trajetórias deles, as histórias que eles já trazem e vivenciam em cada comunidade. O pesquisador Miguel II, que também é coordenador de projetos aqui na Casa Pequeno Davi, em seu trabalho, ele traz algumas reflexões muito interessantes de análise do trabalho de arquieducação e de educação não formal que a Casa Pequeno Davi realiza e que traz contribuições muito interessantes para o desenvolvimento da criança e do adolescente que está nessas atividades, de certa forma, para o impacto que o trabalho que é feito individualmente gera na comunidade, porque vai estar valorizando esse indivíduo que pertence a um território, que tem uma trajetória e que ele percebe, ele analisa em seu trabalho como esses processos de arquieducação e de educação não formal, baseada na educação popular paulo-freiriana, contribui para o fortalecimento dessas identidades, para o fortalecimento do protagonismo dessas crianças e adolescentes. Então, essas são as nossas duas bases teóricas, são as linhas que nos motivaram a desenvolver as ações do projeto, sobretudo nos processos de formação que foram levados aos profissionais da educação, e essa é a nossa contribuição.